Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre figura de linguagem. A aula passada nós falamos sobre os vícios de linguagem e dessa vez nós vamos falar sobre 7 figuras de linguagem, uma das mais conhecidas. E primeiro a gente vai começar nosso vídeo com essa frase bonita, motivacional, porque uma aluna essa semana falou para mim: professor, eu não tenho nada. Como é que eu vou conseguir passar nessas provas? Vamos entender essa história melhor? Vamos lá. Comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Você tem feito o que você pode? Ou continua com esse discurso de que não pode fazer, que não vai dar certo? Vamos mudar esse conceito? Começa hoje a trabalhar com o teu caderno, com a tua caneta, com o teu livro e com a internet, né? Então você tem muitas ferramentas aí. Falta só uma coisa, o desejo, que é a metade do caminho, beleza? Vamos trabalhar para a gente vencer esses desafios? Claro que é um dia de cada vez, né? Então, vem a vinheta e a gente já começa o nosso vídeo aí. Vamos lá. Figura de linguagem. Existem 4 classificações dessas figuras de linguagem. São as figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção, figuras de som e harmonia. A gente não poderia falar de figuras de linguagem sem falar sobre denotativo e conotativo, que são duas maneiras de linguagens existentes na língua portuguesa. Denotativo é o sentido real, o sentido do dicionário. Vamos ver o exemplo? Meu pai já operou o coração 2 vezes. É um sentido real. Vamos ver agora o que é sentido figurado, é o sentido conotativo. Vamos ver o exemplo? Aquele homem não tem coração, ou seja, aquele homem insensível, pode ser um homem ruim também, né? Ele não tem coração. Essa é uma figura de linguagem para expressar realmente o caráter dessa pessoa, beleza? Vamos lá. Eu deixei uma tirinha aqui para a gente ver o que é linguagem figurada. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba, ou seja, a mãe falando com a amiga sobre o seu filho, que é imperativo, né? E aí ela usa essa expressão, a bateria não acaba, como se ele fosse um rádio, um relógio, né? Que nunca tem fim as suas brincadeiras. Agora vamos ver o que é metáfora. É uma das figuras de linguagem mais conhecidas. A figura de linguagem que faz comparação só de forma implícita, né? Ela não tem os conectivos de comparação. Vamos ver aí a definição e os exemplos para a gente poder entender o que é uma metáfora. A metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, muito utilizada em textos poéticos, pode tornar o discurso mais elegante, mais bonito. Então vamos ver agora os exemplos para a gente entender o que é uma metáfora. Fernando é um anjo. Eu estou fazendo uma comparação de Fernando com um anjo. Só tem que não há ali um conectivo de comparação, como, tal qual. Não, eu digo que ele é. Então é metáfora por isso. O anjo se trata de um ser celestial, bondoso, né, puro. Então estou falando que Fernando é uma pessoa boa. Dona Filomena é uma flor. Como é que é a flor? Como é que é uma flor? A flor ela é sensível, cheirosa, bonita. Então eu estou falando que a Dona Filomena é uma pessoa meiga, né? De bom coração, bonita. Ludmila é fera em matemática. Essa aí é estudiosa, sabe bastante de matemática, né? Então a gente usa a expressão fera. Por que fera? Porque é a que domina, né? Aquela que está à frente. Seus olhos são 2 jabuticabas. Como é que é jabuticaba? Como é que é essa fruta? Ela é redondinha e preta. Então os seus olhos são negros, né? Igual uma jabuticaba. É uma comparação mais implícita.
Vamos agora para a figura de linguagem chamada de comparação. Essa é um pouquinho diferente da metáfora. Eu coloquei as duas juntas propositalmente, porque as duas fazem comparação. Uma explícita e a outra implícita. Vamos lá? Aqui tem duas frutas maravilhosas, bonitas, né? E qual que você acha mais bonita? Aí você vai fazer a comparação. Conectivos com, como, tal como, assim, tão, quanto, parece. Esses aqui são alguns elementos que a gente utiliza para fazer a comparação nas frases, nas orações, né? Ou nos textos também. Agora, eu trouxe aí esse casal engraçado, né? A mulher tentando convencer o marido o significado do amor. E ela traz algo que é muito próprio dela, né? Ela fala o seguinte: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele faz assim: não entendeu nada, né? E aí ela vai e utiliza agora a linguagem que ele entende, de carro, né? Ela muito brava por falar nisso, ela faz o seguinte: o amor é como o motor do carro, Armando. Não se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele, agora eu entendi. Aí ela fica brava, né? Porque ele só entende quando usa a linguagem do carro. Mas por que eu trouxe essa tirinha para vocês? Porque nessa tirinha aqui tem um elemento comparativo. O amor é como uma flor, e aqui tem outro elemento comparativo. O amor é como o motor do carro. Então é uma figura de linguagem comparação. Beleza? Agora a gente entra aí na questão da catacrese, uma figura de linguagem que a gente usa o tempo inteiro, né? E às vezes não percebe. Por exemplo, você vai ler um livro, né? Ou uma criança vai ler um livro e às vezes ela amassa a pontinha, a gente diz que aquela pontinha da folha é o quê? Orelha, né? Aí você pega o sapato, engraxa o teu sapato e aquela pontinha do teu sapato você chama de quê? De bico. Mas quem tem bico são os pássaros, né? Sapato não tem bico, ele tem uma ponta. Mas na ausência de nome a gente cria aí uma figura de linguagem, seria uma metáfora, né? E ela acaba se firmando. O bico da chaleira, o bico da garrafa, a orelha da xícara e vários outros exemplos que a gente tem para mostrar para você. Pé da cadeira, braço do sofá, né? São expressões que a gente usa no dia a dia por semelhança. Desembarcar. Desembarcar seria descer do barco. Mas hoje a gente desembarca do avião, a gente desembarca do trem, desembarca do ônibus. Por falta de expressão ou de palavras, a gente vai e cria novas palavras por semelhança, né? Então, desembarcar só poderia ser do barco, descer do barco, tá? Então, vamos ver aí a definição de catacrese. Vamos ver alguns exemplos que a gente tem também. O que é catacrese? Catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando, na falta de um termo específico, utilizamos outro por empréstimos a partir de uma semelhança de conceito. A catacrese também podemos dizer que é uma metáfora que se firmou. Aí eu trouxe agora uma cabeça de alho, né? Com vários dentes. Ou seja, isso aqui não é cabeça coisa nenhuma e isso aqui não é dente coisa nenhuma, né? Mas a gente deu aí nome característico porque tem a forma de uma cabeça redonda. E esses gomos aqui parecem com dentes. Aí a gente criou a expressão dente de alho. Agora eu trouxe mais alguns exemplos aqui. Cabeça do prego, maçã do rosto, asa da xícara, fio de azeite, céu da boca, pele do tomate, boca do túnel, batata da perna, braço da cadeira e por aí vai, né? São várias figuras
de linguagem chamada de catacrese que a gente utiliza no dia a dia. Aí a gente chega agora no pleonasmo. Nós falamos do vício de linguagem, o pleonasmo vicioso. O que seria o pleonasmo vicioso? Algumas falas ou expressões que a gente não consegue se desvencilhar. Muitas das vezes elas saem sem a gente perceber, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, surpresa inesperada, outra alternativa, elo de ligação, várias coisas que a gente fala no dia a dia por falta de conhecimento, a gente repete a mesma coisa. Isso é chamado de pleonasmo vicioso. O pleonasmo literário, que é o que nós estamos estudando agora, figura de linguagem, ele é arte, ele é uma brincadeira com as palavras, ele é um trabalho que traz aí rimas, expressões, beleza, elegância. Eu trouxe alguns exemplos aí desse pleonasmo literário, tá, pessoal? No pleonasmo literário, há uma repetição de ideias que visa intensificar o valor expressivo das palavras, reforçando o que está sendo transmitido e assim despertar sentimentos e captar a atenção do leitor. Trouxe alguns exemplos aí. Trouxemos aí a presença do Chico Buarque. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Ou seja, a festa foi grande, é isso que ele quis dizer. Dançaram tanta dança, né? É uma repetição de ideias que traz aí uma expressão muito legal, que aumenta, né, dá mais intensidade ao que ele queria falar. Agora vem Raul Seixas, né? Uma música muito conhecida, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. O que tem aqui de pleonasmo? Esse A com H, ele nos remete ao passado. Então, não precisaria colocar a palavrinha atrás, né? Nos vícios de linguagem a gente chamaria de pleonasmo vicioso. Mas aqui é um pleonasmo estilístico, com a intenção de dar rima, de trazer mais musicalidade. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Salgado, quanto do teu sal. Aí há uma repetição de ideias, mas vocês vejam que rima com o Portugal. Então a ideia era essa, né? Trazer essa sonoridade, tá bom? Então vamos lá. Ironia. O que é ironia? É quando você fala uma coisa querendo dizer outra, né? O cara faz uma coisa ruim, você fala parabéns, né? Trouxe alguns exemplos, também a definição. Vamos lá. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Quer dizer, o camarada se atrasou lá 30 minutos, chegou depois da reunião. Geralmente quando o cara chega depois da reunião, chega fazendo barulho, atrapalhando, né? E aí aparece um engraçadinho ainda para perturbar a tua vida. Não está nem um pouco atrasado. É uma ironia, não é verdade? Eu trouxe aqui a definição. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia, né? O camarada chega com a patroa na praia e aí cai aquela chuva, né? Aquela toró. E aí ela fala, mas que tu teve uma ideia fantástica, né? Ela já tinha lá preparado o bronzeador, já tinha preparado lá a sombrinha, a barraca, né? E a toalha para estender, para sentar, para deitar. E aí começa a chuva e ela vem com essa, né? Que ótima ideia que você teve de vir à praia num dia como esse. Vamos lá. O melhor aluno da sala não passou no vestibular. Aí o camarada chega, eu sou nota 10, vou passar mesmo, né? E o coleguinha dele, depois que sabe da notícia que ele não passou, se aproveita, né? O melhor aluno da sala não passou no vestibular. Entendeu? Então, há aquela parte do deboche, da zombaria. A ironia traz muito do sarcasmo, né? Vamos agora passar para o eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é a suavização da informação. Por exemplo,
Uma criança que não tem muito entendimento do que é a morte, né? Perde a sua vovó. Aí chega seus pais para contar que a vovó está ausente e justificar o motivo da sua ausência, eles vão dizer o seguinte: vovó virou estrelinha e foi morar com os anjos no céu. É um eufemismo. Agora, veja bem, na política acontece muito dessas coisas também. O prefeito usufruiu indevidamente do dinheiro público, né? O que o prefeito fez, pessoal? Meteu a mão, roubou, né? Não meteu a mão não, que seria eufemismo também. A palavra correta seria roubou. Mas como as autoridades são respeitadas, mesmo quando fazem coisas erradas, porque eles têm poder para processar e prejudicar aqueles que vão contra eles, aí eles são tratados dessa forma, né? Muitas das vezes amenizam algo que foi muito grave, através das informações. Aquele amigo do Pedro vive alterado, né? Eles quebraram o galho do bêbado aí, dizendo que ele vive alterado. Mesmo após estudar por um ano, não fui feliz no vestibular, ou seja, não passei, não fui aprovado. Não acredito que meu pai faltou com a verdade. Se ele faltou com a verdade, pessoal, o que o pai dele fez? Mentiu, né? Mas para não usar essa palavra forte, né? Que traz aí uma conotação ruim, ele vai e diz que o pai dele faltou com a verdade. Vamos lá, agora a hipérbole é uma informação exagerada. Vamos ver a definição da hipérbole? Hipérbole é a figura de linguagem do exagero, ou seja, ela intensifica a mensagem passada. Vamos ver os exemplos aqui. Ele demorou um século para chegar aqui, ou seja, deve ter demorado 30 minutos, um século são 100 anos, né, pessoal? Que exagero. Ela estava morrendo de rir da piada dele, ou seja, estava rindo bastante, mas não morrendo, né, pessoal? Às vezes a gente fala, pô, estou morrendo de fome. Pô, tomou café da manhã e está morrendo de fome na parte da tarde? É difícil de acreditar que está morrendo, está com vontade de comer, né? Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Olha aí, pessoal, como é que ela vai conseguir fazer isso? Né? Não vai ser possível. Então, esse 1 milhão de beijos aí é uma expressão, né, exagerada para falar que gosta muito dessa pessoa que está enviando os beijos, né? Mandou um abraço, milhões de abraços. Isso tudo é exagerado. A mãe, quando briga com o filho lá, já falei milhões de vezes para ele não deixar a louça suja na pia, né? Chega aí a parte da nossa brincadeira. Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparação. Pessoal, é uma brincadeira, mas se você quiser, né, que tem gente que gosta dessas coisas de jogo, vou ver se eu acerto, vou ver se eu vou errar, para o vídeo, né? Se você quiser copiar também não tem problema algum, para tentar fazer, depois volta ao vídeo que já já eu vou dar a resposta. Então, aqui diz o seguinte: metáfora e comparação. São duas figuras de linguagem que a gente trabalhou hoje. Uma tem a comparação implícita e a outra é explícita, ou seja, uma tem conectivos de comparação e a outra não. Então vai ficar fácil aí da gente responder essas questões. Você vai identificar qual o tipo de cada oração aqui, se ela é a figura de linguagem aqui, se ela é comparação ou se ela é uma metáfora. Vamos lá. Ele é simplesmente um deus grego. Ele é bonito como um deus grego. Suas palavras são doces da minha infância. Fábio é mais velho do que Plínio. Aquele homem é um burro. Vamos ver a resposta agora. Ele é simplesmente um deus grego. Então é uma comparação implícita, metáfora. Ele é como, aqui tem um conectivo comparativo, como um deus grego, é uma comparação. Suas palavras são doces, metáfora implícita. Fábio é mais velho do que. Aí o do que aqui é um conectivo comparativo. Do que Plínio, comparação.
aquele homem é um burro. É uma metáfora implícita. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, né? A gente trouxe essa frase maravilhosa para você meditar e se motivar a trabalhar aí esses conteúdos, estudar e avançar. Vamos lá. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Ou seja, você tem algumas ferramentas e às vezes não consegue enxergar o que você tem na mão. Você tem uma caneta, você tem um lápis, você tem internet, tem um computador, tem um celular. São ferramentas que podem te ajudar nesse avanço. Se prepare para o que virá. São coisas boas que vão acontecer na sua vida. Ó, eu te desejo sucesso e boa sorte. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Aqui nas linguagens que nós estudamos hoje e alguns exemplos. Se você quiser copiar, tá aqui, né? A hipérbole é uma figura semântica, comparação semântica, eufemismo de pensamento. A ironia é de pensamento também, a catacrese é semântica, metáfora é figura de linguagem de palavra e o pleonasmo de sintaxe e construção, tá? Todo esse material é seu, fica à vontade. Na descrição nos comentários lá eu vou colocar mais algum material. Se você depois quiser fazer proveito, vai ficar disponível para vocês lá. Até o próximo vídeo, muito obrigado, Deus abençoe e até. Tchau, fui! Até logo!